E agora a história. Clovacon, a espada do crepúsculo, parte 2. Estamos novamente em Mística, um continente de mistérios, magia e problemas. Dessa vez, voltamos a acompanhar Clovacon, o jovem Nephilim. Após ter seus pais mortos naquela expedição de homens em roupas de metal, Clovacon partiu o mundo afora. Sem conhecimento da sociedade, com um trauma alojado em seu âmago, ele se manteve no meio selvagem. Florestas, cavernas, ermos. Ele vagou por uma boa quantidade de biomas com o passar dos anos. Já um jovem, com seus 12 e 13 anos, Clovacon fez morada em uma caverna escondida pela vegetação de uma floresta. Havia descoberto aquele lugar por acidente. Numa das noites em que vagava, escorregou em uma colina e chegou ao pequeno vale. Entre duas grandes rochas e com a frente coberta por diversos cipós, estava uma caverna em que se mantinha quente no inverno e fria no verão. Como um bom lugar para viver e ainda se esconder, Clovacon fez daquela sua morada. Com o sol amanhecendo, ele começou a sair de seu esconderijo. Via a luz do sol penetrando entre as árvores e o gotejar do orvalho. Ainda usava roupas daquela noite. Já haviam se transformado em trapos, mas ele não sabia consertá-las, muito menos como conseguir mais. Tinha feito uma lança rústica. Era torta e sua ponta era de pedra lascada, mas era melhor do que nada. Com a arma em mãos, ele saiu do pequeno vale, escalou uma das duas enormes pedras e pulou para fora, aterrissando com os pés no chão. É hora da caçada, ele disse. Começando a vagar pela floresta, Clovacon chegou a passar por alguns animais. Agora mais velho, ele tinha uma certa aura de perigo ao seu redor. Passou por alguns coelhos e eles congelaram de medo. Apesar de presas fáceis, eles eram pequenas demais para o jovem. Viu um cervo de relance. Preparou a lança, mas foi descoberto e viu o animal correr para longe. Suspirou, baixando a lança, mas então ouviu um barulho. Num salto, Clovacon pulou para trás dos arbustos. Ouviu passos pesados, barulhos de cascos batendo no chão. Controlou a respiração, enquanto um sorriso se abria em seu rosto. A excitação tomou o controle quando percebeu que era um javali. Com mais de 1 metro de comprimento, o animal possuía carne e gordura com fartura. Seriam dias de uma deliciosa refeição. Um sorriso se abriu no rosto do jovem. Ele apontou a lança para o javali, enquanto balançou levemente um dos curtos galhos do arbusto. O javali, curioso e com fome, começou a se aproximar lentamente do jovem. Passo a passo, Clovacon se esforçava a ficar quieto e imóvel, o suor escorrendo de seu rosto. Quando o javali chegou ao alcance da lança, não hesitou. A lança foi brandida como um relâmpago em uma tempestade, errando por pouco o olho do animal. Surpreendido com dor, o javali recuou e logo depois uma raiva surgiu. Ele investiu com tudo contra o arbusto. Preparado para o ataque, Clovacon pulou para fora do arbusto, a lança ainda em mãos, e recuou para a esquerda, deixando que o javali passasse direto por ele. Agora, com ambos vendo um ao outro, a batalha começou. O javali avançou contra o jovem. Furioso e brandindo suas presas, ele atacou. Mais rápido e, principalmente, mais esperto, Clovacon conseguiu rolar para o lado, se esquivando. Ao mesmo tempo, enviou sua lança na direção do rosto do javali novamente. O sangue jorrou e o animal grunhiu com fúria, pois dessa vez seu olho fora atingido. Agora cego e imerso na própria dor e raiva, o javali atacou cegamente, atingindo apenas o ar. Clovacon não conseguiu achar brechas para atacar, então recuou, planejando seu próximo movimento. O javali então investiu contra ele, mais rápido do que antes, e Clovacon não teve tempo para se esquivar. Pôs a lança na frente do corpo para bloquear o ataque, porém, o animal tinha mais força do que se pensava. Com o impacto do cabo rústico, a arma se partiu no meio e a barriga de Clovacon foi perfurada pelas presas do animal. Elas fincaram em seu tronco, espirrando sangue. O jovem conseguiu usar o cabo quebrado para se desvencilhar do animal, segurando a barriga, que ainda sangrava. Com ambos feridos, encaravam um ao outro. Selvagem e bruto, o javali fez outra investida. Clovacon jogou o corpo para o lado,
ainda em dor, e o animal passou direto. Investindo novamente, Clovacan agarrou o pedaço quebrado do cabo da lança. Quando o animal já estava próximo, atingiu sua cabeça com a arma, desviando-se no processo. A dor o tornava mais lento e o impedia de atacar com efetividade. Foi quando teve uma ideia. Era arriscado, mas possível. O animal já estava bastante ferido. Um ataque bem mirado o mataria. Abriu os braços, tornando-se um alvo fácil. De certo, o javali avançou e atacou com as presas. Logo antes de ser atingido, agarrou a ponta da lança quebrada e a enviou com firmeza contra o crânio do javali. Diferentemente do planejado, os instintos de sobrevivência do jovem falaram mais alto. Ele ainda não tinha sangue frio suficiente para aquela atitude. Num reflexo, jogou o corpo para o lado no último momento. As presas do javali rasparam seu tronco novamente. Trincou os dentes, segurando a dor. Se levantou, novamente com a lança na mão. Não sabia quantos golpes mais aguentaria. Tinha que encurtar a luta o máximo possível. O javali avançou contra ele, brandindo suas presas. Rasparam novamente no tronco do jovem. Ao mesmo tempo, ele raspou a lança contra o couro duro, ferindo o animal. Ambos estavam feridos, mas ainda de pé. Encaravam um ao outro, a tensão passando como ferro em suas veias. Mesmo o selvagem javali estava parado, observando seu oponente. Era uma luta de sobrevivência. Mas, como um animal, o javali avançou, investindo contra o jovem. Novamente, ele se manteve parado, a lança quebrada em mãos, voltada para baixo. Fechou os olhos, respirou profundamente e, quando os abriu, golpeou a lança contra a cabeça do javali. Ao mesmo tempo que a lança perfurou o crânio do animal, as presas do javali perfuraram novamente seu tronco. Clovacan sentiu uma enorme dor, mas quando olhou para frente, viu o animal caído. Suspirou de alívio. Ficou lá, deitado, se recuperando durante longos minutos. Com o sol já bem erguido no céu, o jovem prendeu a metade de sua lança em suas roupas e foi até o cadáver do animal. Apesar de ser uma grande refeição, ele também era pesado e difícil de mover. Jogou as duas patas dianteiras do bicho sobre os ombros, fazendo um enorme esforço para arrastá-lo pela floresta. Minutos e mais minutos se passaram, naquele árduo trabalho, quando o jovem viu algo errado. Havia uma trilha de sangue no chão. Deixou o javali de lado e tentou investigar. Era uma quantidade considerável de sangue. Não tinha cheiro de animal, era algo diferente. Talvez fosse uma pessoa. Os pelos de sua nuca se eriçaram. Com os olhos apertados e tensos, ele ouviu um ruído. O barulho de metal atingindo o chão. O barulho de uma marcha. O barulho que anunciava os homens em roupas de metal. Clovacan sentiu o mais profundo pavor. As memórias daquela noite rebombavam em sua mente. Me acharam, foi a primeira coisa que pensou. Sua garganta travou e nem gritar ele poderia. Ignorou o javali e subiu rasgando suas unhas em uma árvore. Se escondeu minuciosamente nas copas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele agarrava a própria garganta. O desespero tinha tomado seu corpo. E ele viu, entre as copas, a alguns metros dali, um daqueles homens. A armadura cinzenta reluzia os feixes de luz entre as folhas. Guiava uma tropa com outros 7 a 8 soldados. Ele disse: Ele não deve ter ido longe com aquele ferimento. Vamos apertar o passo. E continuou avançando, deixando Clovacan para trás. O garoto ficou mais longos minutos onde estava. Viu a visão obscurecer e largou o corpo contra um dos galhos. Respirava com dificuldade. Conseguiu, depois de muito tempo, se convencer que eles já haviam partido e que não haviam visto ele. Deu um último suspiro, profundo, descendo da árvore. Voltou ao trabalho anterior, se concentrando no peso que carregava. Finalmente, quando já passava do meio-dia, chegou em casa. Contornou a estrada que usava, escorregando o javali pela colina que ele mesmo escorregara tanto tempo antes. Mas ele viu novamente aquele rastro de sangue. Se sentiu tenso. Parou o javali próximo ao final da descida e escorregou em silêncio para dentro do vale. A lança já em punho, ele seguiu a trilha de sangue. Ia para dentro de sua caverna,
Seus olhos faiscaram. Furtivo, ele foi lentamente se aproximando. Quando já estava ao lado da entrada, invadiu com tudo, a arma erguida para um ataque. O que ele viu foi surpreendente, apesar de não ser impossível imaginar. Era um homem, pele pálida com uma barba rala, cabelos pretos, usava mantos também pretos, uma ferida severa na barriga. Não tinha armas, nem pertences. Com um olhar fraco, ele disse: Socorro! Os paladinos estão atrás de mim. Não vou conseguir sobreviver sozinho. Clovacan abaixou a lança. Não se aproximou do homem. Não era frio o suficiente para matá-lo, nem ingênuo o suficiente para correr e ajudá-lo. Logo, ele parou, avaliando o que deveria fazer e pensando em como seria o amanhã.